Larissa Rodrigues já conosco, então vamos pegar daqui desse ponto em que o presidente da Câmara, Hugo Motta, diz não é retaliação. Mas, Larissa Rodrigues, a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, de investigar o destino de quase 700 milhões de reais em emenda PIX, pode acelerar a PEC da blindagem? Então, o que é importante a gente destacar aqui, Débora? 2 pontos. Primeiro, essa PEC da blindagem, ela foi uma promessa articulada pelo ex-presidente Arthur Lira, lembra? Fala muito bem ali, articula muita coisa até hoje, diga-se de passagem, para tentar desocupar o plenário da Câmara dos Deputados naquele motim da oposição. Quando os bolsonaristas, ali depois da determinação do Supremo da tornozeleira eletrônica, invadiram ali, né, a mesa mesmo onde senta o presidente da Câmara, a mesa do plenário da Câmara dos Deputados, e não queriam sair, não queriam deixar os trabalhos continuar. Então, eles conseguiram ali, fizeram um acordo interno. Quem comandou esse acordo mesmo, quem pegou para si, foi o ex-presidente Arthur Lira, de que, se eles saíssem, iriam colocar para votar essa PEC da blindagem, que nada mais é do que tentar diminuir o poder do Supremo Tribunal Federal diante das decisões que envolvam os deputados. Teve esse primeiro ponto, então já tinha um acordo que esse texto ia ser votado. E de ontem para hoje, a gente sentiu um movimento na reunião de líderes de que, de fato, isso iria acontecer. No final da reunião de líderes ontem dos deputados, saiu o presidente da Câmara e os demais líderes afirmando que, de fato, ia votar hoje. E essa é a expectativa. Agora de manhã, por exemplo, o relator está trancado, me disseram ali, não quer, fica só recebendo ligação dos líderes e modificando de última hora um texto que estava guardado há algum tempo. Então, não apenas se decidiu votar isso, decidiu votar, fazer mudanças, apresentar um novo relatório que não estava existindo nos últimos meses dentro da Câmara dos Deputados. E aí, o que me pontuaram, a gente vê na imagem agora, o ministro Flávio Dino. A última fagulha ali para, de fato, conseguir colocar na pauta do dia e prever uma aprovação, quem sabe até em 2 turnos dessa proposta, foi a decisão recente do ministro Flávio Dino, que envolve as emendas parlamentares. O ministro não determinou apenas o bloqueio de 700 milhões, Débora, dessas emendas. Ele foi além. Ele pediu uma espécie de cronograma da Advocacia Geral da União para passar um pente fino nas emendas PIX que foram pagas nos últimos 4 anos. E isso, claro, ali irritou muito os parlamentares, até porque ano que vem é ano eleitoral, e aí tem uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral de que a partir de um determinado ponto do ano, lá ali no meio ali do ano, não se pode mais pagar emenda, porque aí poderia ser usada como alguma espécie, esse é o entendimento da legislação, de compra de votos. Então, eles impedem, de fato, o repasse. Então, o tempo está curto para liberar quantas emendas os deputados e senadores querem para conseguir ali uma eleição ou uma reeleição, a maioria deles. E aí, é isso que a gente tem de resumo de ontem para hoje. Já havia uma promessa, já tinha essa expectativa, essa sinalização para a oposição vinda do ex-presidente Arthur Lira e do atual presidente Hugo Motta de colocar esse texto em votação, mas para, de fato, marcar a data e prever essa votação, o que foi esse último detalhe, a cerejinha do bolo ali, foi de fato a decisão do ministro Flávio Dino. Débora. Muito obrigada, Larissa Rodrigues, pelos bastidores e informações. Vou chamar o Pedro Venceslau também para falar desse assunto com a gente, Lari, porque, Pedro, o compromisso alinhavado, com a direita, com os amotinados, há 2 semanas atrás, foi o de que Hugo Motta pautasse, não obrigatoriamente que aprovasse, Eu gostaria que você falasse, então, como essas 2 propostas, elas fazem parte de um plano maior, olhando lá para a anistia, Pedro. Boa tarde, Lari, agora que a gente se encontrou aqui. Bom, vamos só voltar um pouco no tempo, porque quando houve aquela movimentação na mesa diretora, aquela obstrução física, esse acordo que passava pela PEC da blindagem, pelo foro privilegiado, foi costurada a revelia de Hugo Motta no gabinete de Arthur Lira, com as lideranças do Centrão, e depois disso foram informados os parlamentares do acordo, mas o Hugo Motta negou veementemente que tenha participado desse acordo, que tenha dado aval para ele. E na reunião de líderes da semana seguinte, não permitiu que o assunto avançasse, interditou a pauta, priorizou agendas do governo, a questão do FELCA, jogou para frente.
esperou o assunto esfriar um pouco, diluir em outras agendas. Até porque, né, Pedro, se já desse imediatamente, ia ficar muito ruim, né, para o próprio presidente, né? Exatamente, mas nas conversas reservadas, os parlamentares diziam isso, olha, tem um acordo entre os líderes. O acordo é criar 2 etapas, né, uma articulação estratégica que passa, primeiro, por essa PEC da blindagem e depois, no segundo momento, a PEC do foro privilegiado. A PEC da blindagem, que, como a gente sabe, ela prevê que o Congresso autorize a investigação contra parlamentares. Algo que aconteceu durante um período, depois mudou na gestão de Aécio Neves, a presidência da Câmara, em 2001. Até 2001 era assim, deixou de ser, e agora volta a ser assim, ou seja, o Congresso pode impedir que os parlamentares sejam investigados simples assim. E no segundo momento, então, vem a PEC do foro privilegiado, que prevê que os parlamentares podem ser investigados em 3 instâncias diferentes. Começa no TRF, sobe para o STJ e lá na frente pode chegar ao Supremo Tribunal Federal. Há alguma divergência em relação à PEC do foro, porque alguns parlamentares temem ficar expostos a brigas paroquiais, ao Ministério Público Local, ao juiz da comarca e etc. Trata-se de uma vitória, não do bolsonarismo, mas uma vitória do centrão, daquela ala mais pragmática do Congresso Nacional, dos veteranos da política, mas que foi construída a partir de um acordo com os bolsonaristas, no momento em que eles estavam numa situação de colocar o presidente da casa acuado. Ali ele estava sem poder sentar na sua própria mesa. Até teve aquela confusão depois que eles fecharam esse acordo, com a presença do Sóstenes Cavalcante, que representou o bolsonarismo ali, eles então levaram essa comunicação para os amotinados na mesa diretora e foram aos poucos saindo, alguns não entenderam muito bem o que estava se passando. Passou algum tempo, agora o acordo está sendo colocado em prática, o que revela que sim, houve um acordo e que sim, Hugo Mota foi parte dele.